Professores da Rede Municipal de Ensino de Sarandi e também as auxiliares da educação infantil. Parabéns, Sônia, pela iniciativa de convidar as auxiliares. Sim, elas vão... A gente sabe que são, dentro da sala de aula, todo mundo é prof e depende de todos aí o trabalho para acontecer, né? Fabíola, elas tiveram também a formação o ano todo, as auxiliares, só que no grupo delas separado, porque os assuntos eram pertinentes à função delas. E como esse é o último encontro, então são todos os grupos juntos. Porque durante o ano a formação foi por grupos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao encontro do PROMEC. Em primeiro lugar, a gente agradece a paciência de vocês. Nós tivemos um problema com o número de professores e eu gostaria de acolher hoje a professora Fabíola e a professora Cleci, que vão estar trabalhando com vocês hoje à noite, e de imediato passar para a professora Sônia, que vai fazer a abertura e depois as profs vão seguir com os trabalhos da noite. Bom encontro a todos. Obrigada, Renan. Obrigada a todos pela paciência em estar aguardando. Tivemos esse pequeno problema, mas vamos em frente. O assunto de hoje à noite é muito importante também, o nosso encerramento do PROMEC deste ano, e não vamos ficar delongando muito, porque já estamos com 1 hora, né, adiante. Não se preocupem, que o nosso encontro de hoje ele não terá duração de 3 horas. Então, quando encerrarmos o assunto, nós encerraremos o nosso encontro do PROMEC, então, referente ao mês de dezembro. Queremos desejar a todos os colegas, nós temos presente também as auxiliares da educação infantil conosco hoje, e desejar, então, a todos um ótimo aproveitamento desse encontro, que temos muito o que aprender. Nós temos, então, como o Renan falou, a Fabíola Giacomini, psicanalista e doutoranda em educação, que vai trabalhar conosco, e temos também a prof. Cleci Maria Marchioro, depois elas vão se apresentar também. E o assunto de hoje à noite, então, entre passado e futuro, o que é possível imaginar para a educação hoje? Então, já estou passando para as profissionais desta noite a palavra, então, com vocês. Quero agradecer a professora Sônia, também agradecendo a CESURGS essa oportunidade, e, sobremaneira, agradecer, então, aos professores, nesse momento, né, também sabemos que os auxiliares estão juntos, então, todos os colegas professores que estão nessa noite conosco. Eu não consigo perceber se a imagem está saindo bem, está ok aí? A imagem tá não dá para ver a tua imagem, não está dando para ver a tua imagem. Estou fechando aqui agora meu microfone. Pois é, e agora? Agora sim, estamos te vendo bem. Tá. Te ouvindo então, também. Boa noite. Sim, boa noite a todos. Então, nós agradecemos aí a paciência, né? Então, a gente está ali já conversando há mais tempo, mas hoje, então, desde as 6 aqui, né, querendo entrar em contato com vocês. Esse trabalho foi pensado carinhosamente, né, entre o passado e o futuro, o que é possível imaginar para a educação hoje. Então, confessamos que eu e a professora Fabíola, né, ficamos pensando o que fazer, né, para trabalhar com vocês essa noite, pensando que vocês, né, educadores, colegas, tiveram um ano muito atípico, né? E a palavra que nos veio fortemente foi vulnerabilidade. O que a gente sentiu fortemente foi isso, né? O que apresentar, o que poder falar para vocês depois de um ano. Então, buscamos, assim, os exemplos. Oi? Tudo bem? Tudo bem. Buscamos, assim, os exemplos nos nossos possíveis exemplos das escolas, dos outros colegas,
mas realmente o que fica para nós é que não sabíamos exatamente o que trazer, o que poderia ser interessante, que exemplos, né? E nos veio, então, essa possibilidade desse diálogo, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, quando procurei, buscando aí em alguns autores, como a Benebral, o que tem essa vulnerabilidade, o que traz, então, essa coragem de ser imperfeito. Então, nós, essa noite, sabemos que qualquer assunto, por mais abrangente que a gente traga, ele vai... o bom seria poder estar conversando pessoalmente em roda com vocês, percebendo que sentimentos vocês estão nesse momento, e também poder colocar dos nossos medos, anseios, de tudo que aconteceu esse ano. Então, queremos nos colocar, assim, bem junto a vocês, né? E eu queria dizer um pouquinho, então, do meu percurso, né? Eu sou, então, também pedagoga de formação e venho atuando, então, nesses vários anos, eu procurei, então, trabalhar com desenvolvimento humano. Eu tenho uma empresa que se dedica a isso e também trabalho como coach de bem-estar. Nesse percurso, eu fui, então, fazendo várias formações, procurando dentro da universidade, fora dela, que respostas poder dar, então, inclusive, para a minha vida, né, para os meus filhos, para essa necessidade de educação que todos nós temos. E nesse percurso, assim, eu quero ressaltar a educação transpessoal, também a educação sistêmica, que tem me dedicado nos últimos anos, e também eu vou fazer uma menção no livro que eu sou coautora, né, que em 2018 a gente pôde, então, lançar a partir de um projeto de valores humanos na ação, onde nós trabalhamos, então, por 10 anos, junto às comunidades, com valores humanos. Então, o nome do livro é Vive Rudá, e eu vou começar, depois passo a professora Fabiola, vou começar trazendo um pouquinho do que ele representa, né? Então, a Vive Rudá significa o valor do amor, e ele traz um pouco esse sentido mítico dos povos da terra. O que é o Rudá, né? O Rudá, ele é o valor do amor. Então, o valor do amor... esse programa, ele vem trazendo um pouco, então, do nome do deus Tupi, né? Mensageiro do amor. Então, a mitologia indígena nos relembra o significado sagrado de desenvolver qualidades nobres na mente e no coração humano. Então, todas as metodologias sistêmicas que nós temos, que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos anos, todas elas fazem sentido, né, se conectam com esse afeto, com o sentido e com os valores humanos. Então, o Rudá faz parte de uma linhagem de deuses nativos ligados à natureza. Eles têm conexão com o princípio da criação e vivem nas nuvens. Nas nuvens têm a missão de despertar o coração de todos os seres. Ele faz parte, então, dessa cultura tupi e traz, então, vai buscar também no hinduísmo toda uma série de conceitos para poder trazer, então, essas virtudes, né, do trabalho em valores. Então, a lenda diz que no princípio do mundo havia apenas o sol, Guaraci, o deus masculino. Ele brilhava triste e solitário, e para terminar a tristeza, criou a lua, que é o feminino, Jaci. E Jaci ele amava profundamente, mas quando se aproximava dela, tudo virava luz e desaparecia. Precisou criar Rudá, com Deus além da luz e da escuridão, para ser o mensageiro de amor para a lua. Rudá vivia nas nuvens, e dia e noite eles podiam dizer à lua quanto o sol os amava. Então, Guaraci também criou estrelas, fizessem com a sua amada Jaci. Assim, Rudá acaba por tornar o mensageiro do amor em todos os seres vivos, e que é adorado e bem amado de toda a natureza. Então, eu quis trazer essa tríade, né, para a gente lembrar o quanto é importante essa possibilidade aí do amor e de tudo que esse trabalho virtuoso pode nos trazer.
Então, eu quero trazer para vocês essa professora maravilhosa que eu tive o prazer, então, de conhecer durante o percurso, de nós pensarmos esse trabalho de hoje. Então, a professora Fabíola vai nos abrilhantar aí com o trabalho que ela faz, ela vai também se apresentar um pouco, e nós vamos conversar sobre algumas coisas que achamos importantes. Então, eu quero trazer a professora Fabíola para que continue, então, esse diálogo. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Te agradeço, Cleci, pela acolhida, pela possibilidade de nos conhecermos mais profundamente e de começarmos a estabelecer um laço forte, né, de respeito e construção. Eu quero estender o meu boa noite à Sônia, ao Renan, né, a equipe da CESURG que coordena esse projeto do PROMEC, né, com todos os professores da Rede Municipal de Sarandi, que é um projeto muito valoroso, né. Tem uma das minhas colegas do projeto de Passo Fundo, que é a instituição de psicanálise da qual eu faço parte, que é a Carolina Zandonac, que também é professora do PROMEC, acompanha um pouquinho do andamento, né, através dela, e eu queria estender, assim, esse boa noite aos professores e atendentes que estão aqui conosco essa noite, né, esse grupo que eu tive a oportunidade de conhecer, não todos, mas uma boa parte, né, num período em que eu trabalhei ali num programa de avaliação, né, psicológica, psicodiagnóstica de alunos. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos diretores, vice-diretores, coordenadores de escola, coordenadores pedagógicos, professores de sala de recursos, também fazer amizades, assim, deixei alguns amigos queridos, assim, né, conseguimos constituir alguns laços e, né, me alegra muito estar aqui com esse grupo hoje, junto da Cleci, da Sônia, do Renan, e sim, a gente pensou com muito carinho e trabalhamos muito para chegar a essa ideia do que a gente vem falar aqui hoje. Mas antes eu quero iniciar dizendo quem eu sou, muitos me conhecem, né? Sou constantinense e um pouco passofundense, então divido minha vida cá e lá, mas de formação eu sou psicóloga há 20 anos, e assim que me formei, me engajei numa formação em psicanálise, que é, né, um caminho pelo qual os psicólogos podem se engajar, que é da psicologia profunda, e essa formação eu fiz no projeto é o nome da instituição, Projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades de Passo Fundo. Então, eu, a partir desse vínculo com o projeto, eu passei a trabalhar pela perspectiva da psicanálise, todas as ações, não só da minha clínica, que eu tenho, né, trabalho com clínica de crianças, adolescentes, adultos, e também trabalho no laço pais e bebês, tanto na minha cidade, Constantina, como Passo Fundo, mas também no meu trabalho na escola. Então, para quem me conhece já sabe, eu tenho 15 anos de experiência como psicóloga da Rede Municipal de Ensino de Educação de Constantina, e conheço razoavelmente, né, esses corredores, esses espaços, o que ocorre, né, no calor da escola, né, na dinâmica da escola, e é um lugar pelo qual eu sou apaixonada e me realizo trabalhando também. Então, a partir dessa experiência de trabalho em escola, eu acabei me direcionando para um mestrado, né, que eu concluí em 2018 em educação, foi realizado no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Passo Fundo, e hoje eu estou no doutorado, lá no mesmo programa. E eu queria contar para vocês que no mestrado eu estudei os processos de medicalização e patologização da infância,
como é que isso se dá, como que a gente chega a isso, como é que a nossa sociedade se concebe tão patologizante dos comportamentos desviantes da criança, e como é que isso afeta, impacta a escola. E também pensar processos de despatologização, e que tipo de intervenções, como é que a gente precisa pensar a infância, a escola, a função do professor, né, para poder construir processos educativos pelo viés da saúde e não da doença. Então, só para contar um pouquinho, assim, dizer um pouquinho quem eu sou, o que eu penso, né. Eu queria contar também para vocês que eu, então, sou membro hoje da Comissão de Ensino da Escola de Psicanálise, trabalho na formação de psicanalistas, faço parte da comissão, do Núcleo de Educação e Infância do projeto, que é onde a gente discute e constrói um pensar em torno da infância e da educação, atravessado pela psicanálise, junto com os membros do projeto. E também atuo na Comissão de Educação do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, né? Contribuo com esse grupo. Hoje consigo contribuir justamente porque a pandemia nos deu essa possibilidade de estar em muitos lugares muito distantes, sem precisar se teletransportar fisicamente. A gente tem esse acesso, como é o que a gente está fazendo agora, né? Deu um pouquinho, se gerou uma certa dificuldade, mas estamos todos aqui, podendo nos encontrar, podendo nos ver e podendo dialogar. O legal seria se estivéssemos todos numa sala virtual, né, para que a gente pudesse nos ver e eu ver vocês me verem, e as perguntas poderem fluir a partir daí usando a fala. Eu gosto muito de ouvir a fala, de ouvir a voz, né, de sentir o que se transmite, porque por escrito a gente sabe que quando a gente escreve, muitas das coisas que vêm na voz do nosso afeto se perdem na escrita, né? Então, eu gosto muito do encontro. Mas, na impossibilidade, eu gostaria que vocês, se tivessem questões, colocações, observações, o fizessem, né? Eu abri aqui meu Facebook, estou acompanhando a live por aqui, para a gente poder ir dialogando. A Cleci também vai me ajudar, a Sônia, e vice-versa, eu ajudo elas, né, quando eu não puder estar, eu não estiver fazendo essa função de fala. Né? Então... Certo, eu só... Fala, me permite, antes de começar, sim. Eu sou, então, natural de Porto Alegre, né, mas tenho uma vivência, assim, em Bento Gonçalves, fui criada nessas terras aí de origem, né, imigrante italiano, né? E então também reconhecendo a professora Fabiola foi muito importante. Então eu também sou uma estudiosa aí da psicanálise, né? E a gente trocou algumas ideias. Então realmente essa pandemia fez a gente refletir o que a gente pode fazer em termos de saúde, né? Em saúde mental, que é uma preocupação minha mais com jovens, né? Então, eu tenho uma dedicação, assim, com a juventude há muitos anos, e então foi realmente uma coisa interessante. Eu quis falar só onde eu estou, né, Fabiola? Que eu vi que esqueci, tá? Então, vou fechar aqui o meu microfone e retorno depois. Enquanto a Sônia fala, eu aproveitei tomar um mate. A Sônia, não, desculpa, a Cleci, para a gente poder seguir, né, deu uma folguinha aí. Então, retomando um pouquinho, importante, né, a gente ir se reconhecendo e sabendo, né, quem é quem aqui. É bacana esse processo de reconhecimento e de troca, né, já que a gente não, já que a tecnologia nos permite nos encontrar, mas com algumas condições diferentes do que o encontro, né, corpo a corpo, olho no olho, sentindo cheiro, sentindo ambiente, sentindo clima, né, com tudo acontecendo ao nosso redor na nossa casa, toda aquela questão mais familiar acontecendo. Então, é muito diferente, não é o mesmo do que a gente está numa sala, né, num clima envolvido. Então, a gente sabe que muitas coisas se perdem por aí do encontro. Mas vamos tentar construir isso, né, da melhor maneira possível aqui.
vocês vão ouvir uns barulhos de carro, né? A coisa está acontecendo, a vida está seguindo como para todos, e vamos tocando adiante. Então, o que a gente pensou, assim, a gente pensou muitas coisas quando a gente pensou nesse encontro com vocês, porque realmente essa ideia da vulnerabilidade tem a ver com a gente se reconhecer insuficiente, né? Tem a ver com a gente reconhecer que a gente não é por causa da pandemia que a gente não sabe tudo, isso é da condição humana, é do que a gente é como ser humano, mas a pandemia nos coloca frente o não saber do amanhã sistematicamente, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E aí, estávamos falando, tá, mas como é que a gente vai chamar esse encontro, né? E aí surgiu uma ideia que, na verdade, é o título de um livro, né? De uma autora que eu prezo muito, que é muito potente para pensar a educação e a sociedade, que se chama Hannah Arendt. É uma autora que tem um texto que se chama A Crise na Educação. É um texto de 1959, se não me engano. 1957, tá? Ela está disponível na rede. Ela era judia e ela precisou fugir da Segunda Grande Guerra para poder sobreviver. E ela construiu a carreira dela nos Estados Unidos, né? Ela ficou presa na França por algum tempo, e depois conseguiu se salvar, e é uma das grandes pensadoras do totalitarismo, né? E de como é que a nossa sociedade chegou a constituir, e chega a constituir, né, um funcionamento tão destrutivo quanto o totalitarismo. Mas esse não é o nosso tema, mas ela pensou isso nesse clima, assim, nesse momento. Ela também pensou a crise da educação, e ela diz coisas muito importantes. E esse texto, A Crise da Educação, ele está dentro de um livro que se chama Entre o Passado e o Futuro, né? E me pareceu que agora, né, a gente está pensando do ponto de vista da escola, a gente está com o que é a escola, toda a construção que a gente fez até aqui, o que a gente já construiu, o que a gente já pensou, a escola que tem a origem, né, lá na Grécia, né, na Grécia Antiga, de como é que a escola surgiu, como é que foi concebida, para que ela foi pensada, e de 2.000 anos atrás, né, isso foi vindo, e a escola permanece, e é isso que a gente conhece da escola, que a gente teve até hoje. Todas as modificações, enfim, mas é isto, a essência da escola. Mas, e amanhã, que escola é que a gente vai ter? Então, a gente está num momento entre o passado e o futuro que é um ponto de interrogação. E aí é preciso muita imaginação para poder, e a imaginação nos ajuda, né, para poder antecipar problemas e pensar a escola, embora o não saber é o que dita, né, a vulnerabilidade, a fragilidade do nosso saber é o que está ditando esse momento. E poder lidar com isso é um desafio, né, chegar aqui numa live, né, aberta e dizer, olha, estou aqui, mas não sei. Estou aqui, mas a gente está aqui para construir junto. Essa é a perspectiva, né? É essa a ideia. Então, pensamos muitas coisas, mas tem uma coisa que hoje eu vou falar, assim, alguns referentes para mim, né? Alguns autores referentes. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de trazer alguns autores, para pontuar o que eu acho que entre o passado e o futuro é central. Tá? E aí eu vou buscar em Freud. Freud é o pai da psicanálise, né? É o referente maior, é onde a gente bebe para pensar, né, todas as questões da complexidade do ser humano, né? Foi Freud que entendeu que o inconsciente existe, nos habita, esse lugar que guarda, né, nossos registros de memória, especialmente aqueles que a gente repudia, que a gente não quer saber, mas que está dentro da gente, que age dentro da gente, ainda que a gente negue, ainda que a gente queira expurgar, faz parte da nossa constituição e do nosso desejo. Então, Freud, ele desafiou a humanidade, aliás, ao nos descentrar, né? A gente gosta sempre de pensar que porque a gente pensa né, que a gente é o que a gente pensa, e na verdade a gente é muito para além do que a gente pensa da gente mesmo.
E eu gosto, tem uma coisa que eu aprendi, assim, que eu acho que vale muito, né? É que eu sei menos de mim quando eu penso de mim, e eu sei mais de mim quando estou com o outro. É estando com o outro que eu descubro quem eu sou, né? Então, vejam que a pandemia vem e racha isso, né? O meu estar com o outro, né? Estamos, sim, com outros, mas com outros familiares, né? E a gente sabe que a identidade, ela começa a se construir no seio da família, mas ela se consolida no espaço público, né? No espaço da escola, no espaço com os outros estranhos, com os outros diferentes, os outros que não me são familiares. É aí que eu me construo. Então, falo isso assim para contar um pouquinho quem foi Freud, o que ele descobriu, e se a gente tiver uma oportunidade, se tiver interesse, a gente aprofunda isso, mas não é esse o nosso objetivo. Eu vou contar para vocês uma história que é linda, né, do Freud. O Freud foi uma das figuras, a figura mais ilustre, né, de uma escola em Viena. E quando essa escola, que é o Gymnasium, Leopold Gymnasium, fez seus 50 anos, em 1914, a escola decidiu convidar Freud para dizer algo sobre a escola. Queriam ouvir o que o Freud tinha a dizer sobre o escolar, a escola, né? Não sobre o professor, sobre o aluno, sobre... Não localizar isso num lugar, sobre o escolar, essa ideia do todo, assim, né? E aí ele escreveu um texto e pronunciou essa conferência. Então, por ter recebido esse convite para voltar à sua cidade natal, a escola onde ele estudou quando era criança, ele se emociona muito, ele fica muito comovido, né? E aí ele vai escrever, prestem atenção, sobre a importância que os professores, que os mestres têm e exercem sobre o aluno e quem o aluno é. E eu estou dizendo isso em referência àquilo que a gente está vivendo, né, desse distanciamento que a gente vive, né. Então, eu vou ler diretamente no texto, tá, as palavras dele, isso é um livro das obras completas dele, e eu vou ler, ele vai contando um pouco da história dele, e depois ele diz assim... Eu vou ler devagar, isso vai exigir um pouquinho da atenção de vocês, mas eu quero que vocês me acompanhem, porque é muito importante. É muito importante para a gente pensar assim a escola, entre o passado e o futuro. Tá? Ele diz assim: como psicanalista, estou destinado a me interessar mais pelos processos emocionais do que pelos intelectuais. Então, ele está dizendo aí que tem 2 processos. Né? Então, ele diz, mais pela vida mental inconsciente que pela consciente. Minha emoção, aí ele vai falar dele, minha emoção ao encontrar meu velho mestre escola, e aí o mestre e a escola são uma coisa só, adverte-me que antes de tudo, devo admitir uma coisa. É difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre nós e teve importância maior foi a nossa preocupação pelas ciências, pelo que nos eram ensinados, pelos conteúdos, ou pela personalidade dos nossos mestres. A personalidade. Aí ele diz, é verdade, no mínimo, que essa segunda preocupação, que é pela personalidade, ou seja, quem o professor é de verdade, a sua essência, aquilo que está no gesto mais simples, quando diz, vamos, pessoal, fazer o tema. Aqui, a forma única e singular com que um professor se apresenta e é a sua essência, aquilo que ele é. Né? Então, isso é a personalidade. Né? Então, ele está falando disso. Então, ele vai dizer assim, essa preocupação constituía, pelo menos, uma corrente oculta e constante em todos nós. E aí, quem de nós pode dizer o contrário? Né? E aí ele vai dizer algo que é, para mim, decisivo. E para muitos, os caminhos das ciências, do conteúdo, da aprendizagem, do cognitivo, passavam apenas através de nossos professores.
Vejam bem, que o cognitivo, que as ciências, que tudo que se ensina, o ensinado, ele precisa passar por dentro do professor para chegar ao aluno, por aquilo que o professor é. É isto que faz a consolidação da aprendizagem. Aí ele diz, alguns alunos detiveram-se a meio caminho dessa estrada, e para uns poucos, porque não admitir outros tantos, ela foi por causa disso definitivamente bloqueada. Então, o que ele está dizendo? Que o mestre tanto favorece quanto, né, pode dificultar os processos. A gente sabe disso, isso não é novidade, né, porque dificuldades todos temos e isso nos constitui, né, a questão é o que a gente faz com elas, isso é uma outra, né, questão. Então, vejam, ele coloca no centro da construção cognitiva aquilo que o professor é, a presença, o encontro, o olhar, o toque, né, tudo aquilo que constitui o que é do humano. Aí ele vai usar uma série de exemplos para contar como é que é isso para um aluno. E ele vai dizendo assim, ó, nós cortejávamos os professores ou lhe virávamos as costas. Imaginávamos neles as maiores simpatias ou as maiores antipatias, que provavelmente nem existiam. Estudávamos o caráter deles. E sobre esses, formávamos ou deformávamos os nossos. Né? Eles provocavam, os professores, a nossa mais enérgica oposição e forçavam-nos a uma submissão completa. Bisbilhotávamos suas pequenas fraquezas, orgulhávamos-nos de sua excelência, seu conhecimento, sua justiça. No fundo, sentíamos grande afeição por eles, se nos davam algum fundamento para ela, embora não possa dizer quantos se davam conta disso. Às vezes a gente está dando aula e não se dá conta disso, né? Mas não se pode negar que nossa posição em relação a eles era notável, uma posição que bem pode ter tido suas inconveniências para os interessados. Mas estávamos, desde o princípio, igualmente inclinados a amá-los e odiá-los, a criticá-los e a respeitá-los. Quem de nós não sabe isto, a verdade que existe nessas palavras? Né? E como muitas vezes é difícil lidar com tudo isso. Terminando, ele diz, a psicanálise deu o nome para isso de ambivalência, ou seja, as duas valem, o amor e o ódio, a ambivalência, as duas têm valor, valem, e têm peso, e não tem como não ser ambivalente a relação. Toda relação de amor, ela comporta também, né, o seu oposto, que não é o seu oposto. O Freud diz sempre, né, que o oposto do amor não é o ódio, o amor anda lado a lado com o ódio. O oposto do amor é a indiferença, como semelhante. O ódio é uma parte que compõe, né, o nosso afeto. A gente não pode, né, prescindir disso. Então, ele vai dizer que a ambivalência é essa facilidade que a gente tem para atitudes contraditórias, né? E ele, inclusive, vai dizer que a fonte dessa ambivalência que a gente tem, então, depois ele vai dizer, é com o professor, depois vai ser com o namorado, depois vai ser com o marido, depois vai ser com o chefe, e porque isso nos compõe, porque diz respeito a uma relação anterior, diz respeito às marcas que a gente traz de outros tempos, das relações mais primárias, né, com aqueles que nos tomaram em cuidado, que cuidaram de nós, que nos deram a vida, que nos ensinaram a pensar, a falar, enfim. A Cleci abriu o microfone, eu vou deixar para eu abri. Queria fazer uma contribuição. Esse texto, quando a gente também estava olhando, ele me fez lembrar nós queríamos essa interação com os outros professores, mas me fez lembrar o meu primeiro ano na escola, né? Eu cheguei a comentar contigo, então, não estando, então, junto com pai e mãe, né? Então, vivendo essa realidade de estar num lar, assim,
familiares, né? E esse primeiro ano ser bem desafiador, assim, com 7 anos. E nessa primeira escola onde eu estava, eu não encontrava, então, esse professor afetuoso, né? Aliás, eu lembro do professor, o professor de dizer assim, tu não está conseguindo, né? Tu não consegue cortar direito. Então, tinha, assim, várias coisas que eu me sentia muito incompetente, né? Agora, a forma também de lidar com isso também me desafiava. A partir do momento que ele dizia que essas 2 professoras que nós tínhamos naquele ensino, né, naquela escola, elas diziam isso, tu não está conseguindo. Uma era mais carinhosa, mas eu nem percebia assim um olhar, né? E daí, nesse período aí no semestre, meu pai, então, casou-se e a gente foi morar em outro lugar. E eu não tinha absolutamente nenhuma relação com as letras, com o que acontecia. Na verdade, eu me sentia totalmente de fora, né, daquele contexto. E quando, então, nós começamos uma outra realidade, onde então, a família estava mais equilibrada, né, e eu percebi, então, a família, eu, indo para outra escola, em 2 meses eu estava lendo, né, no primeiro ano. Então, e o carinho, a forma como a gente foi recebido, né, nessa cidade. Então, me situei aí, quando começou a falar dessa história, o quanto essa história me tocou, né, o quanto foi significativo. Então, queria só contribuir aí, Fabíola. Agradeço, Cleci. É importante essas contribuições, porque seguramente a maioria das pessoas que estão conosco, que a gente não pode ouvir, né, não consegue conversar, mas a gente sabe que estão conosco, quando a gente ouve essa história, essas histórias, assim, não tem como não nos reportar as nossas, né? Isso nos compõe também, porque a escola, ela é uma construção da vida da gente importantíssima, ela deixa marcas importantíssimas na vida da gente, marcas de construção da identidade, de quem a gente é. A escola tem um papel decisivo, né, e eu defendo muito isso, que a gente possa dimensionar o valor da escola. E hoje, né, eu já adiantando um pouco, que eu vou falar mais adiante, hoje é indiscutível isto. Hoje que a gente nunca sonhava em experimentar o que a gente está experimentando em relação à pandemia, o isolamento, né, das crianças em relação à escola, a gente não restou nenhuma dúvida para ninguém do que significa o encontro, a escola como um espaço, né, o espaço de encontro, de partilha, e que a construção do aprendizado e que a inteligência ela é construída coletivamente. Né? O cognitivo ele é construído no laço amoroso, sabendo que o laço amoroso também é esse laço ambivalente, né? Que tudo isso faz parte, né? E que não dá para dizer que é o mesmo, né? A gente não pode equiparar as coisas. Isso a pandemia nos ensinou, e eu já queria adiantar isso para vocês. Então, vejam, né, desde Freud, claro, a gente poderia, eu trago Freud porque é o meu referente, né, é o gigante sobre o qual eu subo nos ombros para poder enxergar mais longe, que nos permite, né, poder ver, e eu gosto sempre de trabalhar a partir de um texto clássico, porque os clássicos sempre nos permitem olhar o hoje a partir de lentes que pensaram aspectos e nos permitem pensar o hoje através das lentes, né, por isso que são clássicos, né. Então, Freud é um gigante sobre o qual a gente acompanha e pensa a partir do olhar dele, porque ele hoje nunca sonhou também, né, em viver uma pandemia como essa, mas hoje a gente consegue enxergar qual é a essência, né, da construção, da aprendizagem, da educação, né, da educação em termos da integralidade do sujeito, né, que não é só o cognitivo. Isso, né, fica bem claro, assim, vocês vão me ver muito freudiana nesse sentido de que o interesse, assim, é poder marcar o enlace entre as duas áreas. Não se dá para pensar um sujeito só pelo cognitivo, tá? Então, sobre essa experiência, eu gostaria de deixar, assim, esse registro, né, de que, sim,
a verdade da gente, agora eu assumindo essa função, eu estou aqui falando para vocês, eu estou aqui nessa função de professora, né, digamos assim, e não tem como, porque o que eu sou, daquilo que eu digo e aquilo que vocês podem sentir ou ver, é muito mais do que o que está naquilo que eu digo, né? Isso compõe toda a relação pedagógica, toda a relação de aprendizagem, de educação. Sempre o que a gente transmite para quem está com a gente extrapola aquilo que a gente diz ou que a gente pensa que está fazendo, é sempre muito maior. E é por isso que é tão complexa a educação de crianças, a relação de educação familiar, né? A nossa verdade, ela nunca fica fora, né? Mesmo que a gente não queira. E a partir disso, né, pensando isso, eu vou trazer mais, eu dividi minha fala em 3 tempos. A primeira eu queria trazer esse elemento do Freud para a gente poder pensar. Depois agora eu vou contar para vocês uma experiência de uma pessoa que foi muito importante também, que a vida dela foi transformada por um professor. E por último, eu vou trazer alguns elementos a respeito como defender uma escola em tempos onde a escola está, né? Parece que tem tudo menos escola, né? Então, como pensar isso a partir de uma fala que eu escutei da presidente da ANPED, que é a Giovanna Lunardi, né? E a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa em Educação, né? Pesquisa educacional. Então, eu vou trazer alguns elementos que eu acho que é importante partilhar, que eu aprendi com ela. Então, mas antes eu quero contar para vocês a história do Albert Camus. Muitos de vocês certamente já o leram, né, já sabem quem ele é, mas quando eu estava estudando e fazendo o mestrado, eu me deparei com ele. Me deparei com um livro que ele estava escrevendo quando ele morreu. E é um livro, parece que é um conto, assim, um romance, né? Mas conforme a gente vai vendo, a gente vai entendendo que isto que está contado ali é autobiográfico, né? Tem aspectos da vida e da realidade que ele viveu. O nome do livro é O Primeiro Homem, tá? E aí eu pensei muitas coisas quando eu estava escrevendo a minha dissertação, e eu incluí isso na minha dissertação porque é algo de uma beleza, né, que nos ajuda a conectar com qual é o lugar, e eu gosto de falar que é o lugar do professor, mas é o lugar do adulto em relação à criança. Toda vez que a gente vai falar, eu gosto muito de falar dessa função, né, que é uma função de alteridade. Quando aquele que está numa posição diferente consegue enxergar a necessidade daquele que está numa posição necessitada, vulnerável, e fazer uma intervenção que é uma ação específica para produzir um avanço, para produzir um desenvolvimento, para que algo aconteça. Se a gente for pensar, a educação é isso, né? É poder pensar em como produzir algo no outro, né, naquele mais vulnerável que depende de mim, embora eu também tenha as minhas vulnerabilidades, né, poder chegar ao outro. E aí, o Albert Camus, o nome desse livro é O Primeiro Homem, gravem isso. Então, a primeira parte, ele vai contando toda a história dele, né, que eu penso que seja a história dele, muita gente pensa isso, e ele vai contando, assim, que ele era um menino muito pobre, né? Ele se desenvolveu na Argélia, enfim, tem toda uma história de muita pobreza. A mãe era semissurda, analfabeta, e o pai morreu na guerra, então ele não conviveu com o pai. E aí, ele dedica o capítulo 6 à escola. E aí ele vai contando, eu vou como a gente tem tempo para conversar, tem um tempo razoável, eu vou contar 2 ou 3 passagens, assim, porque elas são de arrepiar. Tá? Aí ele está contando de como é que era a relação dele com as crianças, com os amigos, etc. E daí ele diz, depois vinha a escola. E aí ele diz que com Bernard, que é o professor, né, a aula era sempre interessante pela simples razão de que ele era
apaixonado pelo seu trabalho. Lá fora o sol podia estar rachando sobre as paredes foscas, enquanto o calor estalava na sala de aula, que, no entanto, estava mergulhada na sombra das persianas e grandes listras amarelas e brancas. Podia também estar caindo uma tempestade, como caía na Argélia, em cachoeiras intermináveis, transformando a rua num poço sombrio e úmido, que a classe mal percebia. Os alunos não percebiam o que estava ocorrendo. Apenas as moscas distraíam a atenção, algumas vezes, a atenção das crianças. Né? E ele vai contando o método de Bernard, que consistia em nada ceder na disciplina e, ao contrário, em tornar tudo vivo e divertido em seus ensinamentos, triunfava até sobre as moscas. Então, havia um encantamento, né? Ele sabia sempre tirar no momento certo de seu armário de tesouros, né, a coleção de minerais, de ervas, de borboletas, de insetos, enfim, mapas, né, que despertavam um interesse cada vez maior dos alunos. Então, ele vai contando como é que eram as aulas, né, com esse professor. Eu vou indo adiante, né. Depois ele diz assim: apenas a escola dava a eles essas alegrias. Quantas crianças vivem assim? Não só apenas a escola é o lugar das alegrias, como também do alimento, do encontro, do olhar, né? Tudo isso para a gente começar a pensar a falta que está fazendo a escola. Depois ele diz: não, a escola não oferecia apenas uma evasão da vida de família, porque é necessária essa saída da vida da família, e é por isso que a gente sofre tanto também, sofreu tanto com esse tempo de isolamento e segue sofrendo, porque o que acontece, né, na nossa vida é um pouco assim, a gente convive com a nossa família, tem um laço forte, mas daí as coisas começam a esquentar, que tá na hora de ir para a escola, um vai para a escola, um vai para o trabalho, dá uma esfriada, refresca a cabeça, faz um recreio, recompõe as energias, volta, dá um respiro necessário para poder lidar com essa coisa da ambivalência que nós falávamos, que se gera nas relações mais íntimas, e aí é possível recompor a relação. Mas como é que a gente faz quando todo esse período de recreio e de troca com outros some? Como é que a gente sobrevive a isso? Né? Sim, a escola é um bom espaço para a gente poder fazer, né, para as crianças também terem esse tempo necessário de poder ir e vir, né? Ter contato com outros, poderem experimentar outras coisas, se constituir com outros elementos, né? Com outras ideias, ser confrontado de outros jeitos, passar vergonha, né? Vir para casa, não saber bem o que fazer com aquilo, é necessário para a construção humana. Né? Então, ele vai dizendo isso. Não, a escola não era só isto, né? Só esse espaço de evasão da família. Nas aulas do professor Bernard, pelo menos, ele alimentava nos alunos uma fome ainda mais essencial para a criança do que para o homem, que é a fome da descoberta. Então, vai contando. Nas outras classes, ensinavam as crianças, sem dúvida, muitas coisas, mas um pouco como se entopem os gansos, né? Vai se dando ela abaixo, vai se entupindo. Apresentavam-lhes um alimento pronto, pedindo que o comessem. Nas aulas do Mr. Bernard, pela primeira vez, as crianças sentiam que existiam e que eram objeto da mais alta consideração. Julgavam que eram dignos de descobrir o mundo. Olha que lindo um aluno poder dizer isso do seu professor. Né? Então, não vamos idealizar e pensar que uma escola e uma aula pode ser assim todo o tempo, né? Não é isto. Mas de poder ir recolhendo os elementos de valor, a Cleci falava, né, vamos falar de valores,
daquilo que realmente Isso. tem valor, né? Daquilo que realmente faz a diferença na construção da aprendizagem, para a gente também ir pautando tanto o que está faltando agora e por que é tão difícil, porque está tão difícil e está todo mundo de cabelo em pé com o que essas crianças aprenderam, né, nesse tempo, como é que elas vão atravessar, passar de ano letivo, etc. e tal, são muitas perguntas, e como é que a gente vai retomar? Eu acho que isso ajuda a gente a pensar como é que a gente vai retomar. Cleci, tu quer falar? Essa história, para tomar mais um chimarrão, essa história belíssima, né, do Camille, e quando tu fala ali das várias possibilidades de alimento que a escola está, digamos, fazendo essa falta, né, me fez lembrar também do alimento comestível também, né, da escola. Então, tem coisas aqui que eu até anotei, eu fui, então, vivendo contigo essa história que ele traz, né. Então, relembrei aqui Spinoza, né, quando ele fala do afeto, mas do afetar, né? Então, como o que move a minha alma. Então, olhar a partir dessas histórias, eu posso olhar para mim, né? Eu posso olhar para esse meu tempo, para essa construção. Então, da importância de tudo isso que está sendo colocado e da importância da escola para cada um, né? Então, estava aqui também fazendo aproveitando esse texto, né, maravilhoso aí contigo. Lindo. Então, agora para fechar, né, esse texto, essas ideias que eu estou trazendo a respeito do Camus, acontece que a história de vida dele era muito dura, como muitas que a gente conhece. Na origem do espaço social que ele vivia, estava na origem que as crianças estudavam até um certo tempo, terminar o primeiro período de estudos, e a família era tão pobre que esperava para que o filho concluísse esse primeiro tempo, para poder começar a trabalhar e ajudar no sustento da casa. E a questão é que esse professor, que o nome dele é German, ele chamava aqui de Bernard, mas é German, esse professor, ele teve um gesto que o Camus chamou de gesto paternal. Deixa eu localizar aqui. O início desse capítulo que fala da escola diz assim: ele não tinha conhecido o próprio pai, mas falava com ele muitas vezes de uma forma um tanto mitológica, e em todas as circunstâncias, no momento necessário, soubera substituir esse pai. E aí agora ele está falando do professor, né? Por quê? Esse professor, ele chamou que ele teve um gesto paternal com ele, quando ele olhou para esse menino que estava abandonando, se evadindo da escola, abandonando, e hoje a gente sabe como está difícil sustentar as crianças no laço com a escola, né? As crianças estão... Está difícil, estão se evadindo, a evasão, né? Enfim, é complexo isso, vocês sabem melhor do que eu. Esse professor enxergou as potencialidades do seu aluno. E ele fez o que precisava para que esse aluno pudesse prosseguir nos seus estudos, ao invés de trabalhar para ajudar a manter a família. Então, o que esse professor fez, né? Ele foi até a casa do Camus, conversar com a sua mãe, com a sua avó, e com uma carta de recomendações para que esse menino pudesse seguir estudando. Só que, para isso, ele não ia poder trabalhar e ele ia ter que estudar em outro lugar, ele ia ter que se deslocar, ele ia ter que sair. Então, para uma família que precisava tanto nesse momento desse menino, na contribuição do sustento, inclusive do alimento da família, foi muito difícil. E esse professor fez um esforço muito grande. Para quê? Em reconhecimento às capacidades desse menino, aposta nesse menino pobre que ele era, sem nenhuma condição de seguir adiante, apostou e fez um gesto paternal, que é um gesto de pai, que um pai faz por um filho, né?
E aí, o que acontece? Em 1957, o Camus ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi um dos maiores literatos que a gente tem, né? Foi Nobel em Literatura. E aí, ele tem um reconhecimento notável pela importância do professor na vida dele. E ele diz que esse professor fez uma adoção intelectual a ele. O professor o adotou intelectualmente. E o que ele faz? Quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele escreveu uma carta para o seu professor. Talvez muitos de vocês que estejam me ouvindo já conheçam essa carta, já conheçam essa história, mas nesse momento me parece importante retomar para a gente poder pensar o que diz aí e qual é a função, né, hoje, de um adulto em relação ao outro e como é que isso se projeta num futuro. Isso aqui a gente vê, olhando para trás, uma aposta que se fez em algo que não se sabia o que ia dar, mas que se apostou com muita energia que ali poderia vir algo e realmente veio. E aí, o Camus escreve uma carta bem curtinha, eu vou ler para vocês. Tá? Caro Monsenhor German, deixei que passasse um pouco o movimento que me envolveu todos esses dias, né, que ele tinha recebido o prêmio, antes de vir lhe falar de coração aberto. Acaba de me ser feita uma grande honra, que não busquei nem solicitei. Mas quando eu soube da novidade, meu primeiro pensamento, depois da minha mãe, foi para você. Sem você, sem essa mão afetuosa que você estendeu ao menino pobre que eu era, sem seu ensino, sem seu exemplo, nada disso teria acontecido. Eu não faço questão desse tipo de honra, mas essa é, ao menos, uma ocasião para dizer-lhe o que você foi e é sempre para mim. E para te assegurar que os teus esforços, o teu trabalho e o coração generoso com que você coloca esse amor em tudo que faz, sempre de maneira viva com relação aos seus pequenos discípulos, que não obstante a idade, não cessou jamais de ser o seu aluno reconhecido. Eu o abraço com todas as minhas forças. E assina a carta. Albert Camus, 19 de novembro de 1957. Então, isto é marca. Isto é um professor que, além de dar muito, não recua frente a todo esse sentimento ambivalente, porque quando a gente exige do aluno, a gente sabe também que a resistência vem, a brabeza, a raiva, etc. Ele foi, né, bancou, fez, e aí é lindo, né, muito lindo de ver os efeitos da educação e do envolvimento genuíno de quem a gente é com aqueles que a gente cuida. Né? Por que eu estou dizendo isto? Porque tudo isto está em consonância, essa perspectiva de educação, uma perspectiva de educação integral da criança, né? Não desprezando o cognitivo, mas também não desprezando o olhar, o encontro, o afeto, a relação humana, né? É em Hannah Arendt que a gente encontra esse conceito de educação de forma muito consistente nesse texto que eu falei para vocês, que está dentro desse livro, Entre o Passado e o Futuro, que parece que foi escrito para hoje, né, mas é quase contemporâneo, né, do Albert Camus. Então, eu vou ler para vocês como é que ela pensa, né? Ela diz, e aí também ela não fala de professora, aluna, ela não usa muito essa terminologia, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que
é a geração mais velha, vejam, ela está falando de educação de uma forma ampla. Tá? Os mais velhos, a geração mais velha, é responsável por apresentar o mundo para os mais novos. O novo, aquele que chega. Tá? E isso se dá através da educação. Educar é isto. É poder apresentar o mundo para esse que chega. E aí ela vai dizer que a educação tem a ver com uma dupla responsabilidade. Educar é uma dupla responsabilidade. E olha o que ela diz. A educação é o lugar onde decidimos se amamos o mundo o bastante a ponto de assumir uma responsabilidade por ele e assim transmitir aos nossos descendentes. E se amamos nossos filhos o bastante para não abandoná-los aos próprios recursos e prepará-los para renovar o mundo em comum. Eu vou repetir, é uma dupla responsabilidade. Então, é o lugar que a gente tem que decidir se ama o mundo bastante a ponto de assumir a responsabilidade sobre ele. Porque a gente sabe que a responsabilidade que a gente assume, a educação que a gente faz, produz efeitos no mundo. Então, é da responsabilidade não só pela criança com quem eu trabalho, mas pelo mundo. E transmitir aos nossos descendentes, né? Transmitir isso aos nossos descendentes. E se amamos nossos filhos e as crianças o suficiente, né, o bastante, para não abandoná-las aos próprios recursos, ou seja, deixá-las abandonadas, entregues. Numa certa medida, e isto não é uma crítica, isto é o que a pandemia nos impõe, as crianças estão muito sozinhas hoje, muito mais sozinhas do que estavam. Porque os pais, eu estou aqui falando da condição de quem vive isso na pele, e todos nós vivemos, como pais e como professores, não tem sido fácil, né? Acompanhar toda a educação dos nossos filhos. Tem sido duro, né? Tem sido complexo, tem nos colocado contra nossas próprias fragilidades, nos feito ver o valor que tem uma escola, né? O quanto é difícil aprender sem estar no meio, sem estar, né, naquele cheiro, naquele envolvimento, naquele clima, né? Sem o professor que está aí dizendo coisas, pautando, né? Então, a segunda responsabilidade é se amamos os nossos filhos o bastante para não abandoná-los aos próprios recursos e prepará-los para renovar um mundo, mas não qualquer mundo, um mundo pelo bem comum, um mundo que seja bom para todos, né? E aí também tem uma concepção de educação, de qual é a educação que se pensa para um mundo para a justiça social, que é uma educação não apenas voltada para formar um bom profissional no futuro, mas para construir um coletivo, um mundo para o bem comum, para a justiça social. A escola como esse espaço de igualdade em que as crianças podem ocupar todas, não importa de onde elas vêm, não importa se é do bairro pobre da Argélia, como era o caso, né, do Albert Camus, ou se é lá né? Não importa de qual é a classe social, a escola é aquele espaço partilhado, onde todos que entram em condições de igualdade naquilo que vão receber. Então, a escola precisa se assumir assim, né? Então, aí a educação tem a ver com o amor à infância, com o amor à juventude e com a renovação do mundo, né? É essa perspectiva que esse texto da Hannah Arendt traz para nós. E aí, agora, no terceiro ponto da minha fala, eu quero trazer para vocês alguns elementos que, numa discussão muito próxima a essa noção de educação, né, voltada ao bem comum, eu partilhei, então, da fala da professora Giovanna Lunardi, que é uma professora que trabalha com educação especial, e ela é a presidente da Associação Nacional de Pesquisa
educacional, né, na área da educação. E aí ela vai trazendo assim, como é que a gente faz para defender uma escola num tempo em que a escola parece que a gente nem sabe mais o que é escola, né? Como assim escola? Né? A escola é a casa, a escola é o celular, a escola é o tablet, a escola é tudo menos aquele espaço onde a gente frequentava e se encontrava. Né? Então, como é que a gente faz? Então, a emergência que a gente viveu, ela impôs um tipo de pedagogia da emergência, pedagogia possível para esse tempo. É o que é possível. E não há quem não saiba que a educação está fazendo tudo o que pode para fornecer o que pode de melhor. Isso a gente sabe. Cada um, né, está fazendo aquilo que pode de melhor. Pode ser que tenha alguns que não, né? Mas, em essência, o esforço que está se fazendo, né, é para dar o que se tem de melhor, né? Nesse tempo pandêmico, que nos impôs uma restrição muito grande, que é a restrição ao contato. E a gente sabe que o que nos faz humano é o contato, né? A troca humana. Então, o trabalho remoto fez essa mudança brusca, né, lá em março. Quem não, né, não lembra, tudo bem, todo mundo para, ninguém mais sai de casa, né? E foi nos colocando em contato com, inclusive com os limites da tecnologia, que nós imaginávamos que era algo assim, né? Que dava mais conta, né? E a gente foi vendo que há limites sérios, né, na relação construída a partir da tecnologia. E também foi a partir desse momento, dessa pedagogia da emergência, a gente foi podendo ver quais são as potencialidades da escola. E esse exemplo do Camus e as palavras do Freud, eu trouxe para poder ir recompondo qual é o potencial que existe numa escola, num professor, aonde que está o valor das coisas, onde é que se constrói a liga, onde é que se constrói a inteligência, né? Que às vezes fica muito fazendo parecer que a inteligência é aquela repetição de conteúdos até a exaustão, né? E que é o sentido que faz a liga, né? É o sentido, e o que dá o sentido é a troca humana. Então, a gente precisou reinventar a escola nesse momento pandêmico, né? Então, ela levanta 3 pontos que foi possível ver a partir da pandemia. Primeiro, é a tensão que é produzida pelas desigualdades sociais, né, no momento que a gente precisou individualizar a educação, né, cada um na sua caixinha individual, a gente foi podendo ver as enormes desigualdades, né, que existem, que quando a gente está dentro da escola, a gente não enxerga com tanta clareza. Eu lembro de um trabalho que eu fui de formação de professores com uma escola de educação especial no município aqui do estado, e eu ouvi dos professores assim, ó, o impacto que produzia enxergar coisas na casa, né? O sofrimento de alguns alunos, as experiências, né? A dureza que foi possível acessar, né? E aí, assim, não só do outro, mas também da nossa. Então, o público e o privado, eles perderam um pouco as pautações, né? Essa ausência do espaço público, do espaço físico da escola, vai mostrando isso, né? Coisas que estavam encobertas para nós, que a gente não enxergava. E também a gente foi podendo ver, então, essa desigualdade da infraestrutura tecnológica. Há muitos que se beneficiaram com esse período e há os que não puderam. É uma lástima. Então, deixou, assim, evidente essas desigualdades, né? E que a gente pôde ir percebendo que na escola o que pulsa mesmo é a vida de relação, que nos dá a vida, né? Se a gente perguntar, vocês sabem, né, já devem ter perguntado milhares de vezes, né, do que tu tem saudade,
da escola, né? Vou contar uma historieta do meu filho, né? Tinha que fazer um tema, vamos, não, agora não, daqui a pouco, né? Toda aquela história que passa, né? Isso se dá em 99,9% das casas, eu digo isso até para a gente não ficar culpabilizado, né? E se rolava no chão e dizia, eu quero meus colegas, eu preciso dos meus colegas, né? Verdade, é verdade. Né? Então, mas essa questão da pandemia mostrou a brutalidade da desigualdade que a gente vive, né? Desigualdade assustadora, né? E que a escola tem esse papel de tornar as coisas igualitárias, de proporcionar esse espaço de igualdade. Não é encaixotar todos e fazer todos iguais, mas um espaço onde todos podem desfrutar com igualdade, né? Então, o quanto uma escola ajuda a construir igualdade. Isso é uma marca que a pandemia nos deixou. A segunda questão que levanta a Giovana Lunardi, a professora que eu estou referenciando e que fez uma fala brilhante, é isso que eu falava sobre ela diz a domestização do escolar. A escola virou doméstica, né? Ela perdeu seus contornos e ela passou ao espaço doméstico, e o que era público virou privado, e o privado saiu para o público, né? Isso traz uma série de problemáticas para a gente. Isso, numa outra escola que eu trabalhei, daí com jovens, adolescentes, de um outro município também, os professores me diziam, mas eles não abrem a câmera. E eles já disseram por que não abrem a câmera. Não abrem a câmera porque eles acham a casa feia, eles acham, é uma bagunça, estão desajeitados, não se acordaram direito, tem que dar conta dos irmãos, tem que fazer o almoço, né? É a realidade bruta, nua e crua para a gente, né? Então, a gente vai vendo o que com isso? Que a escola, isso que a Cleci trouxe, aplaca essa desigualdade do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da segurança, né? Permite que a gente consiga ter um espaço que nos garanta a criança, né? E ao próprio adulto também, esse momento de desprendimento da vida familiar, tão saudável e necessário. A gente não sabia o quanto era tão saudável, né? Então, é isso, a gente traz com muita força, então, o que a gente é no privado, a gente leva para o público, né? Isso é mais um ponto. E aí, outra coisa que se dá nesse tempo pandêmico é que aquilo que a gente é no público, a gente explicita em casa, né? Meus filhos nunca tinham me visto trabalhando, nunca tinham me visto fazer uma briga com eles, porque eu preciso atender online meus pacientes, e eles vêm fazer gritaria na porta do meu espaço de trabalho, que deveria ser privado, mas não é, porque as coisas que eles fazem lá fora invadem, né? Então, como é que a gente acaba se apresentando, porque as pessoas da nossa casa não nos veem como é que a gente é trabalhando, não sabem, e agora passam a saber. Então, muitas coisas mudaram da gente mesmo, né? E a gente acaba descobrindo coisas também de quem está tão perto, e né, essa aproximação ajudou a gente a saber, na melhor das hipóteses, né, a saber mais da gente, a saber mais dos filhos da gente, né? Tudo isso que a gente experimenta e sabe, né? Então, a gente acaba percebendo que existe uma identidade que se constrói no espaço do interior da família e uma identidade necessária que se constrói fora dela também. Necessária, que pauta muitas coisas, que ajuda a gente a ser quem a gente é, e que isso se dá no espaço público, é no público que isso se dá. Não é só dentro de casa. É muito importante tudo isso para a gente pensar, inclusive tendências que vinham, que defendiam que era possível fazer uma escola somente em casa, né? Desvinculando
a criança do social, né? Então, o quanto o espaço público ajuda na construção da autonomia, da individualidade, né? Experienciar a sala de aula é diferente de experienciar o espaço privado, né? Então, tudo isso. Dentro de uma sala de aula, a criança vai ter que negociar coisas que em casa ela fica, né, insistindo e batendo o pé, ela vai ter que negociar, vai ter que encontrar caminhos, né, para ela poder receber o amor e a consideração. Então, é uma experiência decisiva, né? Então, tudo isso da escola estar no ambiente doméstico produz muitos impactos. E o terceiro ponto que a Giovana traz é a perda, e aí, né, tem a ver com o que a gente está fazendo, a forma de encontro de hoje, é a perda dos espaços de conversação, né? Daquele encontro, da troca. E a gente sabe, assim, ó, não vamos nem falar dos alunos, vamos falar da sala dos professores, né? Vamos falar daquele momentozinho do corredor, daquela, né, daquele encontro tão necessário, de saber que o outro sabe um pouquinho da gente, que a gente diz um pouquinho do outro, que a gente também sabe do outro, e que isso vai alimentando os nossos laços, alimentando as nossas, né, as nossas emoções, vai produzindo bem-estar, né? Isto faz muita falta. Acontece que impacta porque nos põe num processo de individualização muito grande, né? A gente fica demais com a gente mesmo. E isso Freud já dizia, né? Isso é de Freud, que ele que criou esse conceito de narcisismo, né? Que o amor é poder sair de dentro de si. E a pandemia nos coloca em contato com a gente mesmo, não que não seja importante, é decisivo, né? Mas é preciso também poder sair, poder estar com o outro, poder fazer o encontro, poder enxergar o outro, né? Então, tudo isso, né, que as plataformas e a nova pedagogia da emergência produz, que é uma sociabilidade muito diferente, e que produz subjetivações muito diferentes, né? E isto é interessante que ela diz algo muito parecido com o que nós conversávamos, ela diz, isso precisa ser estudado, ninguém sabe bem os efeitos disso, isso, né, entre passado e futuro a pergunta, né, o que a gente pode pensar hoje, porque o que será disso, isso a gente vai ter que entender, a gente vai precisar tempo para processar, para pensar, né, e também como reconfigurar a escola depois disso. Como é que a gente faz, né? Tem muitas coisas que a gente precisa pensar, e especialmente parcerias, né, com a saúde, né, o campo da saúde é importante, e pensar que a gente, ela disse que lá na Europa isso já vem sendo discutido, eu achei muito interessante quando ela disse isso, que a gente tem que sair dessa dicotomia sobre abre escola ou fecha escola, abre escola ou fecha escola. Não. Professora. Só terminar. A escola nunca parou. A escola não para, a escola não fecha. Nunca fechou. A gente não está falando de abrir ou fechar a escola. A escola não para, né? É um constante, ela está constantemente aberta, né? E por isso que a gente precisa defender a escola como um espaço público de desenvolvimento do bem comum, do coletivo, do respeito, da amorosidade, de poder deixar os conflitos circularem, né, para poder fazer algo com eles, porque o sufocamento é que é o problema. Eu acho que a Cleci quer falar alguma coisa. Na verdade, tá muito bacana, assim, como nós de poder ouvir um pouco as pessoas, daí eu pedi para o Renan, porque a gente está também interagindo ali com o celular e com o material que é ao lado no WhatsApp, né? E daí ele tem duas perguntas, talvez a gente pudesse, então, conversar um pouco sobre isso, Fabiola. Tá? Então, tem uma pergunta que fala sobre a identidade que se constrói dentro e fora da escola, e falta o convívio e o contato com os demais professores. Então, isso que nós tínhamos também conversado, como seria importante, né, para nós, assim, de certa forma, se esvazia, se a gente não tem esse retorno, né, de vocês que estão nos ouvindo.
Então, esse contato foi uma das coisas que nós imaginamos, de poder olhar para vocês, poder perceber as necessidades, né? E tem mais uma colocação também, a presença do professor na vida diária das nossas crianças faz toda a diferença, sim. Então, ouvindo o exemplo que tu deste, né, Fabiola, e lembrando, assim, de alguns dos jovens que circundam, dos meus netos, inclusive, o quanto eles estão sentindo falta. Então, é importante que a gente pudesse trocar mais, né, esse olho no olho com vocês, né, podendo falar dessa falta que estão fazendo, né. Então, são essas três questões que aparecem aqui, Fabiola, sobre a identidade, dentro e fora da escola, né, e o convívio, né, que tem falta esses professores. Sim. Tudo isso vai, eu já estou me encaminhando para o final, tá? Então, é importante nessa participação a gente poder ir acompanhando o que vai passando na cabeça de quem está do outro lado, né? Hoje aqui eu estou me sentindo sem poder estar com vocês, né? Alguém escreveu aí, verdade, o convívio, as conversas, as risadas, é o que vai equilibrando e vai nos permitindo suportar algumas coisas, né? Todas as trocas que a gente faz, eu abro mão de várias coisas, mas eu tenho esses ganhos que são muito importantes, né? Então, está faltando esses ganhos, que são os ganhos do contato, da relação humana, né? A gente está sentindo muita falta disso. Então, eu estou me dirigindo para o final, e aí, né, a questão é que o que a gente vem percebendo é que se a gente pode imaginar uma escola daqui para frente, é uma escola acolhimento. Uma escola acolhimento que possa reconhecer, né, que não é que as pessoas não tiveram aprendizagens, todos nós tivemos, se não foi a cognitiva, foi outras tantas, e poder reconhecer isto como construção, e poder reconhecer e trabalhar a questão do quanto somos interdependentes, o quanto todos precisamos e todos para poder, né, nos constituir, viver bem viver, né? Este é o ponto, assim, que talvez precisa ser pensado, que é como é que a gente vai fazer a escola daqui para frente, que escola a gente pode imaginar? É a escola que permite a todos estar, né, da maneira que for possível, e que acolha, né, porque a gente não sabe o que cada um precisou passar e precisou viver e precisa ainda nesse tempo, né? Vai precisar ser uma escola sensível, de escuta, de compreensão, também de pautação, né? Em essência, esses elementos, né? Trabalhar com o precário, trabalhar com as precariedades que vão vir, e as precariedades não são só dos alunos, né? A nossa precariedade, as coisas que a gente também sofreu, a gente sabe que o nível de sofrimento dos professores na pandemia é muito grande, né? O nível de exigência, muitas vezes, né, de ter que dar conta de coisas que a gente não sabe, isso foi para todos, não, né? A gente teve que reinventar, né, muitas coisas, para poder ir dando conta, para poder seguir vivendo, até que a gente entendeu que era isso mesmo, que a gente ia precisar, sim, aceitar esse processo e ir tocando, né? Então, o que fica aí nas palavras, né, dessa professora Giovana, ela diz, se tem uma coisa que a gente aprende com a pandemia, é que o fim da escola foi adiado, né, que a necessidade da escola se impôs. Estamos todos, né, desejosos da escola como um espaço de convivência, um espaço de encontro, espaço que traz vida, onde pulsa a vida, né, e de construção coletiva, né? Essa mensagem, assim, eu estou plenamente de acordo, né, e que é isso que me parece que a gente vai precisar pensar, porque hoje a gente
sem nenhuma dúvida, a gente vive um dos piores momentos da educação brasileira, né? E tudo isso vai recair sobre a necessidade de nos unirmos, nos darmos as mãos e fazermos frente a isso, né? Na responsabilidade, junto com Hannah Arendt, que a gente tem, não só pelas crianças, mas pelo mundo, né? Poder assumir isso com energia, com coragem, né? Para ir construindo e reconstruindo e criando o que a gente ainda não sabe que está por vir. Tá? Com essas palavras, né, com esse desejo que a gente possa fortalecer a escola e os nossos laços, né, eu encerro a minha fala aqui e quero ouvir vocês também, vamos ver se surgiu algo mais. E a Cleci, a Sônia, né? Não surgiu algo mais e nós se esvazia se a gente não tiver, então, esse outro lado, nessas contribuições, então, foram só essas 3 colocações, e eu somo também, junto ao que tu fala, né, então, achando que a pandemia realmente revelou muitas coisas, mas também traz essa necessidade, né, dessa aproximação, a necessidade que temos, então, e daí eu, então, a sistêmica, né, coloca muito esse acolhimento do professor, do aluno, das famílias, né, então nós estamos carentes, né, de se encontrar, de poder fazer essa troca de afetos, que é podendo afetar, né, afetar o outro. Tem algumas falas aqui que eu gostaria de ler para ti. Tem umas falas aqui, ó, da Natália Zanella de la Torre, é o que eu, muito para cima eu não consegui acompanhar, tá, pessoal, mas eu vou pegar essas últimas aqui. A Natália diz assim, nada será igual a antes, com certeza será uma adaptação para professores e alunos. A Graziella Ortolanticiani diz, trabalhar as competências socioemocionais. A Prof. Clacir, querida, diretora, ela diz, escola acolhimento, amor na educação. A Janesca também faz um comentário sobre a fala, a Denise, né, nos parabeniza. A Glade, acreditamos que o futuro ainda nos trará muita experiência e necessitamos estar preparados para o amanhã e nos adaptarmos com o que ainda não sabemos que pode vir. É exatamente isso. Né? É isso, né? O não saber, né? Na verdade, não temos certeza, né? O que virá, né? Mas com certeza será por essa via do amor, né? Do afeto, do acolhimento. Então, imprescindível, assim, achei de uma beleza toda a fala, tudo que tu colocaste aí, Fabiola. Então, mesmo a gente tendo, então, dialogado antes, né, tudo ficou uma beleza que o tempo todo, né, então como as pessoas estão podendo falar, eu vou me colocar aqui, eu pude ir acompanhando e me colocando, então, nessas falas e lembrando da minha própria trajetória, então, como estudante, então, tudo que foi colocado foi com beleza, então, realmente espero, assim, que isso tenha chegado até o coração de cada uma de vocês, cada um, né? Tem mais, Cleci, peraí que eu quero ler. Tem mais, sim. Pessoal, vamos lá, ó, eu vou ler. Olha só, pode tem ler, vários elogios, mas eu vou ler os comentários, tá, pessoal? Alexandra Tolotti colocou que as colocações são pertinentes, tá, peraí. Damares Oliveira, será que é a Damares que eu conheço? Deve ser. A pedagogia sistêmica aponta para o olhar. Eu te vejo na essência do teu ser. Essa é para te comentar. O Carlos Eduardo Ribeiro diz, não temos mais tempo para rancor e inveja, só teremos tempos em viver o bem. E embora a gente, não vamos esquecer, como com Freud, que a gente não elimina isso, a gente precisa fazer uma gestão disso, né? A gente precisa lidar com isso. Eu gosto sempre de dizer que o problema do ódio, do rancor, da inveja, é eu achar que eu não tenho. Porque toda vez que eu quero negar isso em mim, isso escapa de alguma forma numa fofoca, isso escapa
Algum jeito isso dá para aparecer, porque isso me compõe. Então, se eu estou em contato com isso, se eu me ligo, mas isso se passa comigo, se eu aceito isso em mim, eu consigo enxergar quando isso surge e posso, né, ter alguma possibilidade de lidar com isso. Tem mais aqui, ó, eu já vou te deixar falar. Sensibilidade no ensinar, da Elisete. A Maria Isabel Amaro diz, a criança como protagonista nas escolinhas. Talvez eu tenha passado algum aí. Jordana, defender a escola do bem comum, do respeito e da amorosidade. Linda essa fala. É isto, tá? A escola pública, como pensar o público e o bem comum. Cleci. Tá certo. Eu acho que é a professora Maris, que a gente conhece, né, que a gente teve a oportunidade de se conhecer. Então, eu vejo você, né? Então, quando a gente traz a pedagogia sistêmica, é muito interessante, porque Bert Hellinger, quando ele vai, então, para a África, né, numa época aí da Segunda Guerra, então ele percebe que existe uma realidade muito interessante. Então, ele sai de uma Europa rica, né, com toda a possibilidade, e chega então na África com toda aquela falta, né, mas ele percebia que ali existia uma diferença, e essa diferença ele relata até nos aborígenes, né, toda vez que eles passavam um pelo outro, eles diziam assim, né, eu vejo você. Então, quando eu coloco essa possibilidade de olhar para o outro, como a Fabiola fala brilhantemente toda essa noite, né? Eu encontro com esse outro. Então, eu vejo você, realmente é uma coisa muito importante, porque imaginem ali, né? Quando Freud fala, então também os outros autores que foram citados, é isso, né? Quando a gente coloca esse outro na nossa frente e olha para o outro, e olha para esse filho, olha para esse aluno, então a gente está constituindo esse outro. Então eu vejo você na educação sistêmica, é muito falado, né? Nem para onde olha, quando esse aluno não está conseguindo, esse estudante, né, o jovem, a criança não é um aluno, né? Ele é uma pessoa que tem luz. Então quando esse olhar, ele não chega e não consegue o aprendizado, o que essa criança está olhando? Então, esse olhar que vai conectar com a alma dessa criança, então é para nós também um elemento muito importante. Que, claro, em alguns momentos a gente percebe, se nós estivermos ali no online, né, podendo olhar, mas nem sempre essa aula consegue chegar na alma dessa criança, né? Então, eu vejo você uma coisa muito importante, trazendo aí, né? Então, essa possibilidade de a gente acolher, às vezes, esse jovem, esse adulto, não consegue realizar tudo o que poderia. Então, eu vejo você e nós vemos vocês, né? Nós estamos indo para vocês com esse olhar do coração. Infelizmente, não se contou de outra forma hoje, né? Mas também foi pelo volume de pessoas que aguardavam esse momento. Então, agradecer muito, né, de nós podermos estar aí nesse momento e podendo acolher todas essas histórias, esse movimento que nos faz pensar, que eu acho que é isso que nos mantém vivos, né? Uma coisa que na comunicação não violenta a gente fala muito, né? O que está vivo em você hoje? E o que está vivo em mim hoje é esse profundo amor, né, pela educação, esse profundo amor pelo outro que está na minha frente, e podendo, então, a partir daí, fazer uma diferença. Então, se tem mais alguma coisa aí, Fabiola, a gente pode contribuir, né? Tem mais alguns, provavelmente, né, os últimos a gente não vai conseguir ler, mas eu vou ler até aqui, até o que veio, né? Essas reflexões nos trouxeram uma certeza da Júlia, em meio a tudo isso, com muito amor e nosso olhar de educadores, conseguiremos encontrar o caminho para a construção de uma nova educação. E uma nova educação, eu diria,
que é uma educação que precisa se pensar entre o passado e o futuro. Nunca ela vai poder ser pensada eliminando o que a gente já tem e construindo um novo como se não houvesse história. Isso não é assim que se faz nem educação, nem Constituição humana paga. Então, a nossa Constituição, a identidade que a gente tem escolar, ela vai precisar ser reconhecida e entendida, grandes pensadores, desses gigantes sobre os quais a gente sobe no ombro, né, para poder olhar aquilo que a gente não tem como olhar, é pensar uma educação que valorize o laço humano. E o laço humano com tudo que ele tem direito. Claro que a gente quer que prevaleça a pulsão de vida, que nem a gente chama na psicanálise, né? Aquilo que traz liga, aquilo que faz avançar, mas a gente vai precisar com aquilo que é de morte, que é a pulsão de morte, que é o que nos leva ao desinvestimento, isso aí não adianta, isso aí não adianta mais fazer, eu já tentei de tudo e não dá certo, tô cansada, não que a gente não possa ficar cansada, a gente pode, né? Mas deixar isso tomar conta, né? Essa é a questão. Então, a gente poder saber que isto compõe tudo e poder reconhecer e lidar com isso, né? Não é anular isso, né? Tampouco anular a escola que a gente tem, mas abrir possibilidades, né? E eu acho que, eu vou dizer mais uma coisa, eu sei, é óbvio que eu sei, e também tenho as mesmas preocupações que todos, com o cognitivo, com o quanto que as crianças não aprenderam do cognitivo, naquilo que está no livro, aqueles conteúdos da base, né? Claro que a gente se preocupa com isso, é óbvio, é evidente. Teve uma mãe que me perguntou, eu quero só saber se o meu filho vai poder ser admitido na série seguinte. Eu não, porque ele não aprendeu nada, né? Ele não quis fazer nada, eu não consegui. Quantos a gente tem assim? Claro, a gente não sabe como fazer exatamente, né? Caso a caso. O certo é que se a gente olhar só para isso, a gente não dá conta. Se a gente ficar focado somente nisso, não conseguir entrelaçar com todo esse outro aspecto, a gente não vai dar conta. Porque o acolhimento tem a ver com poder olhar para isso e também, né, para aquilo que é do afeto, do encontro, do humano, da condição humana, da vulnerabilidade, da precariedade, das possibilidades, né? Vai ser muito complexo, já é, e vai dar muito trabalho, certamente vai dar muito o que a gente pensar. Né? Eu concordo com as suas palavras, Fabiola, e para além dessas questões que falaste da pandemia, eu sei que muitas coisas parece que nos foram retiradas, né? Mas também muita coisa no lugar. Então, a certeza, assim, de quanto representa, né, o professor, a escola, na vida dos alunos, né, dos crianças e jovens. Então, muitas coisas também ficaram legitimadas e prezadas. Então, queria concluir, assim, se não tem mais nada, dizendo o quanto honramos, né, com os colegas aí que estão nos assistindo, sendo professora também, né, e também poder experienciar esse lugar, né, de sentir tantas coisas, tantas experiências novas e diferentes, de poder estudar bastante também nesse período, que não se deslocar, né, poder fazer online. Eu lembro que no início da pandemia eu falava mal do online, e agora eu agradeço tantas pessoas, tantos professores e alunos que eu tive a oportunidade de estar trocando, né, compartilhando, então, conhecimentos e vida, né. Então, muita gratidão por esse momento, né, gratidão, assim, professora Fabiola, professora Sônia, Cesurgs, e principalmente a vocês todos que estão aí, né, de fé, aí, mantendo, então, esse momento aí conosco. Né? Desejo um ótimo final aí, não sei como vocês vão encaminhar, cada cidade está tendo as suas realidades, mas desejando que seja da melhor forma e podendo contar conosco sempre, né?
Um grande abraço. Eu não sei o que mais a gente precisa finalizar, Fabiola. Eu agradeço, assim, eu estou aqui com o celular na mão para poder, né, interagir um pouquinho, e eu vi que a gente teve um público de 170, 180, até um pouco mais pessoas, né, e que as pessoas se mantiveram. E, Cleci, isso para nós é um indício de que talvez, né, esse momento de hoje possa ter... né, tu dizia como será que foi, né? A gente tem sempre preocupação quando a gente vai falar. A mesma preocupação que cada um tem sobre como que vai ser o retorno, a gente tem, né, sobre como é que a gente vai fazer, como é que vai ser. E eu acho que a gente, né, eu sou grata por as pessoas poderem ter nos acompanhado, isso é um sinal, né? Eu gosto de pensar assim, né, que é um indício. Eu agradeço o convite, agradeço ao Renan, que nos chamou, a Sônia, a confiança de estar aqui com vocês, agradeço os comentários, tem vários amigos aqui que eu vi, que escreveram, que se manifestaram, pessoas que eu gosto muito, né, não pude ler todos e ver todos, mas eu vou ver, né, sou muito, muito grata aqui, aos comentários, enfim, agora voltou a entrar aqui, vários, né, eu estou muito, muito feliz. Agora eu estou acessando. A Mônica disse que foi maravilhoso, gratidão, live maravilhosa, então, tem vários... Minha prof de balé está aqui. Ah, que amor. Quando eu era criança, a prof. Graciane. Quanta coisa boa que acontece na vida da gente. Sônia, te devolvo a palavra, agradecendo esse momento, né, e desejando que a gente tenha uma perspectiva aí de coragem e de força para enfrentar, e muita amorosidade para enfrentar o que a gente tem pela frente. Então, Cleci, também quero te agradecer a parceria e a construção conjunta que a gente fez nesse momento. E nós, então, agradecemos por esse momento, né? Agradecemos ao Renan por ter contatado com a psicóloga Fabiola, com a professora Cleci, muito pertinente a fala para esse momento, e colocar também aos colegas professores nesse nosso último encontro, então, que estamos fechando o PROMEC de 2020 com chave de ouro, como se diz, de que o quão pertinente também está sendo a nossa forma de avaliação, que nós estamos nos encaminhando para o final do ano letivo, e que estamos sendo felizes em ter escolhido a nossa forma de avaliação, que não será por nota, né, porque justamente sobre essas questões mesmo, as questões emocionais, as questões psicológicas de nossas crianças, nossos adolescentes, da nossa rede, então que colegas, professores, tenham todo esse cuidado realmente agora em estar avaliando, então, as nossas crianças, de estar olhando com esse olhar realmente de tudo o que vocês e que elas, as crianças, também passaram nesse tempo. Essa pedagogia da emergência, como, né, aprendi esse termo hoje, a pedagogia da emergência que a gente está vivendo ainda, e que a gente tenha realmente, então, este olhar nesse momento em que estaremos, então, procedendo, então, ao fechamento do ano letivo e da avaliação, né, da expressão do resultado da avaliação, então, dos nossos estudantes da nossa rede. Muito obrigada pelo empenho de todos, de todas, vocês realmente trabalharam muito, estão trabalhando muito ainda, não fechamos o ano, e estamos só esperando pela escola da acolhida, que vamos ver como que é tudo muito incerto ainda para nós. Mas estamos aprendendo muito também com esse tempo, a leitura que também a gente esteve disponibilizando a todos também, fechou, realmente foi uma prévia para o assunto de hoje, então tudo se encaixou. Então, um bom final de ano a todos e a todas, e o nosso muito obrigado, e até uma oportunidade por aí.